Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai ter por objetivo passar alguns tópicos dos seminários de ordenação que foram definidos. Então, a gente vem desde o começo da nossa disciplina trabalhando com métodos de ordenação. Começamos a ver métodos de pesquisa, a gente viu o método de busca linear, onde tem uma atividade para poder ser desenvolvida, só lembrando que pouca gente enviou ela e o prazo é hoje. Então, a gente vai ter um tempinho para fazer isso. E qual que é o objetivo? Já que a gente está dessa maneira remota, fica um pouco inviável a gente fazer as apresentações síncronas, porque nem todo mundo está conseguindo participar de forma síncrona. Então, qual dinâmica que a gente vai adotar aqui? É importante a gente repassar os temas. Então, alguns temas aqui do pessoal que já enviou mais cedo, eu já consegui dar uma olhada. Então, a gente vai pegar alguns tópicos hoje, que vai ser o Quick Sort, o Merge Sort e o Shell Sort. E eu vou dar uma passada rapidinho nos vídeos, vou pedir licença aí para alguns componentes de alguns tópicos específicos, que eu não vou deixar ele rodando. Então, eu vou pegar, eu vou passar uma parte do vídeo, e ali que eu vou achando interessante, e eu vou fazendo alguns comentários. Todo mundo, a tarefa hoje é o quê? Todo mundo assistir os vídeos dos colegas. Então, o seu grupo já sabe o seu aí, né? Então, hoje vocês vão ter por objetivo aí assistir as videoaulas do Quick Sort, do Merge Sort, do Shell Sort. Esse material ele já está compartilhado aqui, mas só que antes de vocês assistirem, antes de vocês fazerem a atividadezinha que tem aqui, que é uma atividade bem curta, eu vou fazer alguns comentários sobre cada um desses temas. E aí, depois, na quinta-feira, na nossa aula assíncrona, eu vou passar os últimos dois tópicos, que vai ser o Hip Sort e o Counting Sort, fazer o mesmo processo, vai ter mais um questionáriozinho curtinho, para a gente finalizar essa parte dos algoritmos de ordenação. Na semana que vem, na terça, a gente vai fazer um detalhamento, explicar um pouco mais a parte da implementação por trás do Quicksort, que é um dos métodos mais utilizados, e aí a gente já caminha para o final dessa primeira parte da disciplina. Então, a gente olhando aqui, ó, quando a gente vem aqui no nosso, dentro da semana 7, vocês vão ver aqui que tem seminário de ordenação, apresentações. Então, aqui, ó, eu lancei 3 seminários diferentes aqui, que o pessoal já tinha enviado mais cedo. Um do Merge Sort, que foi o grupo do Luiz Henrique, do João e do Edilson. Faltou uma partezinha de comparação aqui no final, mas depois eu vou explicar isso. O do Quick Sort, que foi o Luiz Felipe com o Juan. E tenho aqui o do Shell Sort, que foi do Marcos. Com certeza vai ter os outros, depois eu vou compartilhar de todo mundo aqui. Esse aqui é o que eu já tinha disponível aqui. Então, depois de eu repassar isso aqui agora, a gente vai gastar aí uns 20 minutinhos para poder... Eu vou começar pelo Quick Sort, depois o Merge Sort, depois o Shell Sort. Vou repassar aqui alguns tópicos que são importantes, principalmente no que tange a complexidade, a lógica de funcionamento básica dele aqui. E aí vocês vão assistir, os vídeos são curtos, em torno aí de 10 a 15 minutos no máximo. E depois que vocês assistirem esses 3 vídeos aqui, eu vou complementar com mais outros aqui, sobre o mesmo tema, tem algumas questões aqui, são 5 questões apenas, todas questões objetivas sobre os algoritmos de ordenação. Então, primeiro tem que assistir esses vídeos aqui para ter a base, e depois vocês vão responder esse questionáriozinho aqui só com 5 questões. Beleza? Enquanto eu vou fazendo esses comentários, eu vou começar pelo Quick Sort, e aí eu vou fazendo, e aí depois vou fazendo algumas perguntas aqui. E aí, não somente o grupo aqui, no caso o Luiz está online aqui, não sei se o Juan está, e se alguém também fez do Quick Sort, e aí pode ir respondendo, complementando algumas coisas. Essa vai ser a nossa dinâmica. Então, não vou deixar passando o vídeo aqui que não faz sentido, é cansativo, e aí vocês vão, depois que eu repassar os pontos essenciais, vocês vão assistir eles. Matheus, uma dúvida, eu cheguei ali, você tá falando, vai passar o meu também? Do meu grupo? A gente vai passar... qual o tema que tá o seu? Shell Sort. Foi quem veio muito tarde hoje. Ah, tá. Eu vou subir ele aqui, só que eu não vou passar os vídeos inteiros. Eu vou pegar um de cada tema, mas só para poder dar uma explanação sobre pontos principais. O seu, que é do Shell Sort aqui, que faz parte do que eu vou comentar hoje, depois eu vou subir ele aqui também, porque ele não estava disponível mais cedo.
E aí, qual que é a ideia? Todo mundo assistir os vídeos um do outro. Então, você fez o Shell Sort, você pode assistir um outro aqui que complementa alguma coisa do que você já fez, eu não vi ainda, e aí depois a gente responde aqui o questionário, beleza? Ô, Matheus, que você falou do grupo meu lá, ficou faltando comparação no final? No final vocês não compararam os tempos. Lembra lá que a gente fez aquela comparação empírica, que a gente pegou lá o Selection Sort, Insertion Sort, colocou eles para rodar, mediu quanto tempo que eles fizeram, cada um deles, a comparação de código, de tempo de execução do código no final. Você fez aquela comparação só de complexidade geral, mas não de código. Ah, beleza. Nossa, pior que eu esqueci mesmo. Não, mas beleza, tranquilo. Isso aí a gente vai passar depois. O Luiz fez no dele aqui, ele vai ter oportunidade de mostrar aí se der tempo, mas aqui na apresentação dele dá para ver depois. Ficou um pouco pequeno, mas dá para ver. Então, como eu falei, eu não vou passar os vídeos inteiros, porque cada um 15 minutos aqui, 10, 15 minutos ou até mais, a gente iria ficar muito tempo aqui e ficar só assistindo o vídeo, como eu falei, não faz sentido. O importante aqui é a gente focar em alguns tópicos que eu julgo necessário complementar ou frisar mesmo. Então, o que eu vou falar aqui são pontos essenciais. Vou pegar o vídeo, eu vou passando ele para frente, aproveitando ali os slides que os grupos fizeram, e eu vou fazendo os comentários. Joia? Então, vou fazer dessa maneira, até eu vou cortar o áudio aqui para ficar melhor de mostrando aqui. Peraí, tinha que fazer slide? Aí lascou, hein? Aí lascou. Não, cada um fez de uma maneira aqui. A ideia tá. é você poder ir mostrando, passo a passo, mostrando a comparação. Ou teve gente que fez um PDF, e ali no PDF foi passando, explicando, e depois fez aquela explicação da lógica, sabe? Sei. Eu expliquei o que eu fiz no meu PDF. Não, beleza. Você vai ver aqui, eu vou passando os outros, e se alguém precisar complementar alguma coisa, pode complementar aí ainda depois. Vou tirar o áudio aqui. Aqui do Luiz ele começa explicando aqui o conceito geral. Deixa eu aumentar a tela aqui, que fica melhor para a gente ver. Tá. Aí o tema vai falar do Quicksort. A gente vai estudar em detalhes o Quicksort. Ele é um algoritmo de ordenação baseado em trocas. Então, quando a gente olha lá o Bubble Sort, ele também é um algoritmo baseado em trocas, só que a lógica que por trás do Quicksort, ele faz com que ele seja muito mais eficiente. O que ele utiliza por trás, que é esse paradigma de dividir para conquistar, que no final, quando eu tenho um problema muito grande, eu vou subdividindo ele em problemas menores através da recursividade para que isso fique mais fácil de resolver. A gente tem dois principais algoritmos de ordenação que fazem uso dessa abordagem. É o Quicksort e o Merge Sort. Os dois algoritmos eles são extremamente rápidos, mas de maneira geral, o Quicksort é o mais rápido para mais ampla quantidade de situações. Então, se você executar várias e várias vezes com a mesma massa de dados, o Quicksort ele tende a ter um melhor desempenho. Logicamente, isso depende um pouco da massa de dados. Isso se deve um pouco ao fato do Merge Sort ele ter que fazer uso de um vetor adicional. Então, a gente vai frisando alguns pontos que são essenciais aqui. Então, como falei, o Quicksort ele faz uso dessa lógica. Quando a gente fala dividir para conquistar aqui, eu tenho um problema grande, eu vou subdividindo ele através da recursividade. E aqui o Luiz está explicando toda essa lógica que vocês vão assistir aqui. Quando a gente fala de complexidade, isso é muito importante em todo o algoritmo. Então, quando vocês forem cobrados sobre algoritmos de ordenação, seja em questão de concurso, seja em questão do ENAD, seja num processo seletivo, talvez, que você vá fazer, e aí, se vocês pesquisarem, isso é amplamente cobrado. Então, quando a gente fala que em complexidade é o quê? É o esforço que o algoritmo tem que fazer para poder resolver o problema. Então, quando a gente olha aqui pro Quicksort, a complexidade média dele, ou seja, para maior variedade de casos, ela é n log de n. Então, é aquele O, lembra aquele O? O, n log de n. Lembrando que esse log aqui, ele é base 2. Então, se a gente pensar aqui, eu vou fazer n, que é a quantidade de elementos, vezes o log de n. Então, se eu pegar aí para um vetor de 1000 posições, por exemplo, qual vai ser o meu esforço para poder ordenar ele? Vai ser n, que é 1000, vezes log de n. Então, o log de n em log de 1000 vai dar algo próximo de 10. Então, vai ser 1000 vezes 10, vai dar em torno de 10.000 operações para poder ordenar um vetor. Isso é de maneira geral. Um vetor de
1000 posições. Então, de 1000 posições, eu vou ter que fazer em torno de 10.000 operações. Ao passo que um algoritmo de complexidade quadrática, como o Bubble Sort, como o Selection Sort, por exemplo, ele é de complexidade n ao quadrado. Então, seria 1000 ao quadrado. Então, ao invés de 10.000, ele teria que fazer em torno aí de 100.000 operações para poder ordenar 1000 elementos. Então, quando a gente fala em a complexidade tanto do Quicksort quanto do Merge Sort, ela é a mesma, que é n log de n. Isso é muito importante aqui. E aí o Luiz também está explicando aqui toda essa parte aqui. Só que o Quicksort tem algo que é muito específico e que isso acaba caindo em muita prova, em muita questão de análise, em muita questão de concurso. O pior caso do Quicksort, ele é quadrático. Ou seja, no pior caso dele, que é sempre quando você pega o pior pivô dele, depois a gente vai detalhar isso um pouco melhor, e aqui no vídeo também, na apresentação dos seminários dele, eles estão explicando isso. O pivô, porque como que funciona o Quicksort de maneira geral, que vocês vão ver aqui? Eu defino um pivô. E aí, a cada fase ali, eu vou ter que fazer o quê? Com que todos os valores maiores fiquem à direita do pivô e todos os valores menores fiquem à esquerda. Imagina que eu pego um pivô que ele é só o extremo, que ele é o menor elemento ou que ele é o maior. E aí eu vou ter que passar todos os outros demais elementos e não vou conseguir colocar ninguém, ou para a esquerda ou para a direita. Então, o pior caso é que sempre quando eu vou ter um pivô ruim, dentro desse processo, então pensa, se eu tenho o meu vetor, que ele já está totalmente inverso, e eu pego a extremidade. E aí, consequentemente, eu não vou ter toda essa variação que a gente precisa. Ou seja, o ideal é que eu tenha um valor ali dentro desse processo do Quicksort que seja um valor do meio. Então, o que é importante saber? O pior caso do Quicksort é o O de n ao quadrado, que recai lá naqueles algoritmos simples. Nossa, mas você acabou de falar que ele é o melhor de maneira geral? Ele é. Ele é para maior variedade de casos. O caso médio dele é n log de n, mas ele tem esse ponto aqui, ó. O pior caso dele é O de n ao quadrado. E dependendo da massa de dados, o insertion sort pode ser melhor que ele. Então, só isso pode acontecer, porque às vezes pode ter algumas afirmações dessas. Então, aqui o Luiz também vai explicando essa parte da complexidade. Isso aqui foi bem importante tratar do pior caso. Na hora de fazer a implementação, tem algumas quebras aí. Então, a gente vai ter que fazer a troca. A gente já tem aquela funçãozinha de troca lá. E a gente vai ter uma função que a gente chama de partição. Aqui ele chamou de separar. E o Quicksort propriamente dito. Então, o Quicksort eu vou chamando ali para poder... Primeiro, eu começo a executar o meu Quicksort da posição 0 até a última posição. Depois, eu começo a quebrar isso. Depois, eu vou do 0 até a metade. E depois, eu vou fazendo esse processo de particionamento, que esse separar ou partição aqui, que é onde que ocorre realmente o nosso processo de ordenação. Aí o Luiz vai explicando. Aqui no vídeo ficou um pouco pequeno, mas se der um zoom aqui, dá para ver que ele mostrou a execução aqui e a diferença de tempo aqui foi bem grande. Aqui ele colocou primeiro com poucos elementos, eu acho que foi com 15.000 elementos. Se não estou enganado, o Bubble Sort deu perto aqui de um segundo, e o Quicksort nem tempo ele deu, aqui eu deu 0,09, que não está muito visível aqui. Mas quando a gente aumenta isso aqui, para uma quantidade maior de elementos, aqui já colocou 25.000 elementos, dá para ver que a quantidade de comparações que o Quicksort faz é muito menor. Então, aqui a gente sai da casa aqui de milhões de comparação para a casa aqui de 33.000 comparações. E o tempo do Bubble Sort de 4 segundos, do Selection Sort de 1.4, do Insertion Sort de 1, o Quicksort ele executa em 0.032. Então, a diferença do esforço e do tempo computacional para fazer a mesma coisa com a mesma massa de dados é muito grande. Essa diferença é muito grande. Por isso é importante estudar esses diferentes métodos de ordenação, e é isso que a gente está fazendo. Aí, exatamente isso aqui que eu tinha falado para fazer, Luiz, que eu falei lá que vocês não fizeram. Essa comparação aqui. Ah, beleza. Agora que eu entendi. Não, beleza. Se vocês quiserem fazer e mandar lá depois também, tá jóia. Aí, aqui, fez as comparações, depois aumentou aqui para 100.000 elementos, aí já bateu 47 segundos no Bubble Sort, 0.3 ali no Quicksort, então a diferença aí é muito grande. Então ficou bem legal. Isso aqui, porque quando a gente vai falando ali,
A gente faz um estudo analítico do algoritmo, ou seja, que é buscar entender esse esforço computacional que ele faz. Ou seja, em qual classe que ele está? Ele está na classe O de n ao quadrado, ele está na classe n log de n. Ah, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o que a gente consegue refletir aqui, quando a gente começa a estudar que a quantidade de comparações faz diferença, faz. A quantidade de trocas faz diferença, faz. A gente consegue ver isso nesse estudo empírico que a gente faz. Então, quando a gente mede tempo dessa maneira aqui, é um estudo empírico que a gente está fazendo. E essa é a parte mais legal de fazer, porque realmente a gente fica nessa teoria, fica contando comparação, mas isso reflete aonde? Reflete no tempo de execução. Então, por isso, quando a gente fala, tem um framework, tem uma linguagem, tem uma técnica, que ela é muito mais rápida para fazer alguma coisa. E aí você já é capaz de tentar entender o que está fazendo ela ser tão rápida e por que é importante buscar um algoritmo, buscar uma tecnologia que realmente seja mais rápida para conseguir resolver um problema. Porque aqui a gente sai aqui para o mesmo problema, eu gastar 47 segundos e gastar 0,03, 0,3 segundos aí. Então, isso faz uma grande diferença. E aqui depois eles mostraram essa animaçãozinha aqui, pelo que eu lembro foi o Luiz também que mostrou essa animaçãozinha lá do Visual lá, que ela é bem legal, que vai mostrando todo o passo. Aqui a escolha do pivô tá pegando no começo, na hora de fazer a implementação, eu não gosto de fazer assim, porque se meu vetor estiver totalmente invertido, eu caio no pior caso. Então eu prefiro pegar no meio, por mais que a posição do meio não seja o valor médio no vetor, você acaba tendo um melhor arranjo. Então, o que o Quicksort vai fazer? Eu defino um pivô. E qual que é a técnica? Todos os valores maiores têm que ficar à direita, todos os valores menores têm que ficar à esquerda. E depois, toda essa massa de dados minha ela vai sendo particionada, até que um ponto eu vou chegar, ter que ordenar só 2 elementos, que é o processo de ordenação mais simples possível. Verdade, eu vou chegar a ter só um lá, eu chamo Quicksort só para uma posição, mas não faz sentido ordenar só com um, né? Aí aqui ele mostra toda essa animação que vocês vão assistir aqui, um passo a passo da animação e vai explicando. E aí depois ele repassa aqui o código aqui do Quicksort. Eu não tinha pedido, eu não tinha colocado como obrigatório explicar o código em si. Podia explicar quem quisesse, tivesse entendido sem problemas, mas não era algo obrigatório. Mas aqui passa pela explicação do código, mostra a execução dele aqui, o tempo de execução também. E depois também, por último aqui, depois de toda essa parte de execução, tem uma parte aqui da prática aqui, essa parte foi o Juan que fez, que aí coloca uma animaçãozinha usando baralho. Teve mais gente que usou baralho em outros seminários que eu já vi, isso é bem legal. Em sala de aula, como falei, já teve gente que realmente dançou. Eles fizeram a dança lá, que é legal. Tem gente que leva os copinhos, e aí tem gente que levou umas plaquinhas e pegou os colegas, e agora aqui, dessa maneira, a forma mais fácil é o baralho. E aí mostrou o processo de ordenação do Quicksort utilizando o baralho aqui. Então, foi explicando passo a passo aqui o Juan, aonde aqui a gente tem os marcadores, aonde que tá, porque eu vou ter lá o índice da esquerda e da direita. E aí eu vou ter o meu pivô. E aí eu vou andando à direita e à esquerda, enquanto for menor, enquanto for maior. E aí eu faço a troca desses elementos. Então eu tenho o pivô, e aí eu vou andar o quê? Todos os elementos da direita têm que ser maior. Então enquanto for maior eu ando, achei um menor eu paro. Todos os elementos da esquerda têm que ser menor. Então enquanto for menor eu ando, eu achei um maior eu paro. E aí o que eu faço quando eu paro? Eu faço a troca desses dois. Ou seja, eu vou trocar um elemento que está à direita que não deveria estar e vou trocar um elemento que está à esquerda que não deveria estar. E aí faz o processo de troca. Esse é o Quicksort, como eu falei, depois a gente vai detalhar ele na nossa aula da terça-feira. E aí tem toda a animação aqui que eles fizeram aqui do baralho, que é importante assistir. Então, de maneira geral, esses são alguns pontos importantes a frisar sobre o Quicksort. Então, a gente vai passando algum deles aqui e como eles funcionam. Quem está do Quicksort, acho que só está o Luiz aqui, né? Você quer comentar mais alguma coisa, Luiz? Sobre o Quicksort? Acho que ficou bem completo, mas depois só se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser depois que assistir o vídeo, né, quiser me procurar ou o Juan para passar mais alguma coisa.
Ou se Beleza. alguém quiser perguntar alguma coisa aí também agora. O legal, pessoal, assistir, e aqui dentro do material mesmo, vocês podem fazer comentários aqui. Então, aqui vocês podem fazer comentários, perguntas aqui, que aqui, quando comenta, aqui dá para todo mundo ver. Então, pode ser alguma dúvida, e se tiver alguma dúvida específica aí, eu respondo e posso repassar também para os colegas para poder ir ajudando. Joia? Então, esse foi um overview, como eu falei, e aí agora todo mundo tem que assistir. A gente vai pegar esses 3 tópicos hoje. E aí eu vou complementar aqui ainda com os outros colegas que fizeram os mesmos tópicos aqui. Alguém mais que está online aqui fez o Quicksort? Não? Beleza. Agora a gente vai passar aqui para o Mersort, que esse aqui foi o Luiz Henrique, o João e o Edilson que fizeram. Além deles, teve mais alguém que fez o Mersort, que está aqui? Não? Beleza? Então, eu vou colocar ele aqui e vou fazer da mesma maneira. Vou passando alguns pontos importantes aqui, e aí depois vocês vão assistir os vídeos para poder responder o questionário e também podem buscar mais informações aqui. Da mesma maneira, como falei, eu vou tirar o áudio aqui, que o objetivo é só utilizar aqui o slide, e depois vocês vão assistindo com calma aí, escutando o áudio aqui. Beleza. O Merge Sort, assim como o Quicksort, ele utiliza o mesmo paradigma, que é o dividir para conquistar. Então, você tem um problema que ele é grande, que ele é complexo, e aí você vai fazer o uso da recursividade e vai dividindo esse problema em partes. Ah, mas então os dois são iguais? Não, a técnica que eles utilizam é diferente. Esse merge, ele está justamente nesse ponto aqui, ó, ordenação por mistura, ou ordenação por mescla aqui. Então, eu vou fazendo todo o processo de divisão até que eu fique somente com um elemento. Ele faz uso aqui de um vetor auxiliar para isso. Então, até que eu tenha só um último elemento e depois eu vou voltando isso para dentro, eu vou reordenando ele dentro de um vetor auxiliar. Então, ele faz a ordenação baseado em comparação. Então, aqui, ele vai fazer na comparação e vai fazer na intercalação. Quando a gente fala que o Merge Sort, a gente vai ter como principal método esse método intercalar. Ele faz uso de recursividade também. Então, a cada chamada do meu método, do Merge Sort aqui, eu vou fazer uma chamada recursiva do próprio método, reduzindo o tamanho do meu problema. E aí, depois, dentro do processo de retorno recursivo, que o meu vetor ele vai estar sendo ordenado. Então, a gente vai ter essa lógica. É diferente do Quicksort, que enquanto você está ali executando a cada passo, cada vez mais ele vai ficando ordenado. Aqui no Merge Sort, não. Eu vou dividindo tudo até que eu só tenha um único elemento e durante o processo de retorno recursivo que ele vai ordenando. Então, a técnica, a forma que ele executa é diferente. Mas ele utiliza o mesmo paradigma de dividir para conquistar e ele também faz uso de recursividade. Então, os dois têm isso em comum. Vou passar aqui, aí aqui os meninos também vêm mostrando. A lógica é essa aqui. Aqui tem essa animaçãozinha parecida com uma que eu mostrei nas nossas aulas sobre o Insertion Sort. Então, eu tenho um vetor, que é um problema grande. E aí, eu vou fazendo chamadas recursivas até que vai acontecer o quê? Todo esse meu vetor, ele vai sendo dividido até que eu fique, durante esse processo das minhas chamadas recursivas, somente com um elemento. Aí, o que vai acontecer durante o processo de retorno recursivo? Esses elementos vão sendo comparados e intercalados. Então, aí, ele vai comparar os dois elementos aqui, o 5 com o 6, como o 5 é menor que o 6, vai acontecer a intercalação. O 5 vai ficar primeiro que o 6. Depois, ele vai comparar os dois elementos, o 3 com 1. Vai intercalar, o 1 vai ficar primeiro. Vai comparar o 8 com o 7. O 7 vai ficar primeiro. Vai comparar o 2 com o 4, vai ficar o 4 primeiro. Mas não está ordenado. E aí, durante o processo de retorno aqui, quando eu tive chamadas de retorno recursivo aqui, durante as chamadas recursivas com dois elementos, e aí vai comparar aqui, ó, desse primeiro grupo aqui, ó, quem que é menor? É um 1. Aí vai ficar o 1 primeiro.
E aqui, ó, voltando, olha lá, vai ficar 1, comparou, 1 é menor e o 3 também é menor, então ele vai ficar no começo. Aqui vai comparar agora, o 5 e o 6 vão vir para cá. Vai comparar desse grupo, qual que é menor aqui? Vai comparar primeiro, vai vir o 2, depois vai vir o 4 aqui, depois vai vir o 7 e o 8, e agora vai intercalar aqui, ó, primeiro vem 1, depois o 2, depois vai vir o 3, depois o 4. Então, vai ocorrer todo o processo, ó, 1 e o 2. Depois vai vir o 3 e o 4, depois vem o 5, o 6 e o 7 e o 8. Então, ele vai quebrando até que eu tenha o menor problema possível. Depois, ele volta num processo de intercalação, também utilizando recursividade. No que tange a complexidade do merge sort, a complexidade dele é a mesma do quicksort, ou seja, é n log de n. Lembrando que o log aqui é base de 2. Então, a complexidade média, de maneira geral, ele tem a mesma complexidade do quicksort. Qual que é a desvantagem aqui do quicksort aqui? Por ele utilizar um vetor auxiliar dentro do processo, ele requer um espaço maior de memória. Isso faz com que, muitas vezes, ele perca um pouco ali quando a gente compara o tempo. Depois, na nossa última aula, depois que eu explicar, na quinta-feira eu explico, depois na segunda-feira, que eu passar o quicksort, eu vou mostrar comparando todos os métodos, todos eficientes, né? Porque os métodos simples a gente já comparou, rodando o tempo. E a gente vai ver que, no final das contas, às vezes o quicksort é mais rápido, às vezes o merge sort é mais rápido, mas na maioria das vezes o quicksort acaba sendo mais rápido. A desvantagem, como falei, é que a função merge que ele requer um vetor auxiliar, o que aumenta o consumo de memória e o tempo de execução. Então, ele é bem rápido. A complexidade dele, no pior caso, é n log de n também, então é melhor que o quicksort, o pior caso dele, porém, a utilização desse vetor auxiliar quebra ele um pouco, ou seja, faz com que ele perca um pouco do desempenho. Quando a gente está falando de complexidade, os meninos vêm explicando tudo isso aqui também. E aí, depois, eles voltam explicando aqui com essa animaçãozinha aqui. Na verdade, vai complementando tudo aquilo lá que eu estava falando anteriormente, que estava dentro daquela animação. Então, eu tenho aqui um vetor grande, primeiro eu quebro ele ao meio, depois quebro ao meio, até que, no final das contas, eu vou ter só um único elemento, ó. Dessa maneira. E aí, depois que está aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó, depois que ele quebrou tudo, tá igual do começo. Então, durante a chamada recursiva, ele não ordena nada. Então, tem essa diferença do quicksort. O quicksort, a cada chamada do algoritmo, ele já vai dando uma organizada ali, ele já vai organizando. E aí, depois, na última chamada ali, que ele vai terminando tudo. E depois ele só vai fazendo retorno recursivo. O merge sort, ele vai quebrando, 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 e aí só depois que ele chegou na última instância, no retorno recursivo, que ele vai voltar reorganizando. Então, ele tem essa técnica diferente. Lembrando também, a complexidade dele é n log de n. E aí os meninos também vêm explicando toda essa etapa aqui de junção. E aí eles mostram a animaçãozinha também com o baralho. Então, aí na hora que mostra, vai fazendo todo o processo aqui de quebra. Ficou bem legal as plaquinhas aqui. Gostei das plaquinhas, cadê? Deixa eu ver se eu olho aqui, próximo. Tá. E aí eles vão fazendo todas as quebras. E aí depois que faz todas as quebras, que são as chamadas recursivas aqui, e aí depois ele vai fazendo o processo de intercalação. Aí, ó, viu? Agora sim, gostei das plaquinhas aqui. E aí depois aqui, que vai fazendo, depois que faz todas as chamadas recursivas, aí sim ele vai voltar intercalando. Então toda essa animaçãozinha que ajuda muito a entender, é bem legal. Tá vendo o passo a passo aqui? Primeiro vai comparar o AIS com o 6, aí intercala os dois, depois vai comparar o 3 com o 5, intercala os dois, depois vai comparar o 7 com o Reis ali, intercala os dois, e assim por diante todo o processo. Então vocês vão assistir e ver os passo a passo aqui também, de cada um deles aqui. Deixa eu só adiantar aqui um pouco. E aí depois a comparação dos métodos aqui, eles fizeram uma comparação aqui de análise geral. Então fizeram uma comparação lógica aqui dos dois,
Não sei se foi só para mim, mas se eu não estou enganado, essa parte aqui ficou sem áudio. Deixa eu ver. Era para ficar sem áudio mesmo? Não, na verdade não, Matheus. Não sei o que aconteceu. Eu tava até comentando com o Juninho. Eu fui olhar o vídeo aqui agora, tava sem áudio, onde tava normal. Não, beleza. Depois, se você quiser atualizar, mas aqui, beleza. Aqui os meninos estão passando e explicando. Beleza. Essa comparação com o Insertion Sort. Eu fui lendo aqui o texto para poder entender o que vocês quiseram falar. Aí no final tem um obrigado aqui. Só no finalzinho aparece. Aí agora no finalzinho apareceu. Então, quando a gente fala aqui do Quicksort e do Mergesort, são duas técnicas de ordenação eficiente que têm complexidade em caso médio n log de n. O Quicksort tem complexidade em pior caso quadrática. Para a maioria dos casos, o Quicksort ele vai ser melhor. E os dois utilizam recursividade. São técnicas diferentes que utilizam recursividade. Ambas são muito eficientes dentro do processo. Um dos meninos aqui, o Luiz, João, Edilson, vocês querem complementar alguma coisa aqui do Mergesort, alguma coisa que vocês leram, curiosidade, dificuldade que vocês tiverem no entendimento? Basicamente, não sei o que o pessoal quiser falar, mas basicamente o Mergesort é mais para elementos maiores. Elementos bem maiores. Já os outros, alguns não conseguem. Aí por isso que eu vou tentar fazer agora, Matheus, a comparação do Insertion com o Merge, porque o Insertion ele é bem mais lento. Isso aí que você falou é importante, Luiz. Esses métodos eficientes, eles fazem diferença realmente quando você tem uma massa de dados grande. Se você tiver uma massa de dados pequena, você não vai sentir diferença e no final das contas, dependendo de como está a massa, esses algoritmos eles podem não dar diferença nenhuma do Insertion Sort, por exemplo. Então, eles vão fazer diferença. Não faz sentido, às vezes, você implementar um algoritmo desse para uma massa de dados pequena. É bem legal o que acontece em C#. Em Java, no final das contas, ele utiliza o Quicksort e o Mergesort. Depende ali, porque o Quicksort ali, ele é melhor quando você está trabalhando com dados primitivos, inteiros, flows. E o Mergesort, ele é melhor quando você está trabalhando com objetos. Então, se você tem um objeto. Porque o Quicksort ele não é estável, ele não mantém aquela ordem relativa dos elementos. Ao passo que o Mergesort ele mantém essa ordem relativa dos elementos. Então, o Mergesort ele é melhor para objetos. Então, lá em Java, ele olha o que é e escolhe o que vai usar. Em C#, ainda ele tem algumas variações. Ele utiliza lá uma variação do Quicksort também, uma variação do Mergesort, e ele ainda tem uma implementação do Insertion Sort, que, na verdade, é um Shell Sort, porque é um Insertion Sort melhorado. A gente vai ver agora que o Shell Sort ele é um tipo de Insertion Sort. Então, depende aí. Se você pegar aí com poucos elementos, não tem diferença nenhuma, tudo é zero, porque é muito rápido. Então, só quando a gente aumenta isso aí que a gente consegue. Que muda o número de comparações. Oi? O que muda é o número de comparações. Isso, vai mudar o número de comparações, com certeza. Olha lá, o Quicksort aí deu 14, aí dá muito. Só que aí, como a gente tem poder computacional, a gente vai ver diferença, mas quando essa massa aumenta, aí a diferença é grande, né? A gente consegue ver isso aí, é muito grande. Agora a gente vai falar por último, que hoje, aí depois na quinta-feira a gente vai falar dos outros dois restantes, do Shell Sort. Eu vou pegar a apresentação aqui do Marcos, eu acho que ele não está online aqui, mas tem o Moterani, que é o tema dele aqui. Eu não coloquei antes aqui, porque ainda não estava disponível, mas eu já vou subir a apresentação aqui do Moterani também, e aí vocês podem assistir ela, as outras eu já vou subir. Eu vou pegar só para dar uma explanada aqui de maneira geral. Ô, Matheus. Opa! Tem esse negócio do Mergesort aí também, é questão dele ter que estar criando um vetor auxiliar, né? Aí tem que tomar cuidado aí também, porque... Não vai estourar a memória, em teoria, assim, né? Mas só que tem que tomar cuidado com a questão da memória, que ele gasta bastante memória. Ele vai ocupar. Vantagem, porque se pegar no final das contas, ele poderia até ser melhor, mas a técnica dele de ter esse vetor auxiliar faz com que ele fique mais lento do que o Quicksort de maneira geral e tem esse consumo de memória, né? Então você coloca 1 milhão de elementos, aí você vai gastar isso em dobro, né? Gasta o dobro. Você vai gastar. Às vezes, se tiver um computador com a memória
como é que fala mesmo, contadinha, né? Aí não vai ter jeito de você usar algoritmo, porque às vezes você pensa que ele vai gastar tanto de memória, mas aí, na hora que você vê, ele gasta o dobro, aí pronto, travou tudo. Aí ele estoura. Então, é por isso que Java, C Sharp, como eu falei, eles fazem a seleção de qual utilizar. Então, o Quicksort ele utiliza de maneira geral e o Mergesort ele vai utilizar dependendo do problema específico. Agora a gente vai falar do Shell Sort. Eu gosto de tratar dele porque ele é um algoritmo muito simples. A lógica dele é muito simples e o nível de eficiência dele frente aos algoritmos de complexidade quadrática, ele é um derivado do Insertion Sort. É muito grande. Então, esse algoritmo, o Shell Sort, alguns autores, isso aqui é muito controverso. Quando fala que ele é o algoritmo de classificação, ele é o melhor algoritmo de classificação dentro de complexidade quadrática. Isso aqui, por causa do método que ele utiliza, não existe uma complexidade definida para ele. Alguns colocam ele na classificação lá junto com o Insertion Sort, porque ele é derivado do Insertion Sort, então coloca O de n ao quadrado. E vários autores colocam ele como n log de n. Por quê? Porque ele é muito mais eficiente. Então ele fica no meio, porque em vários casos a complexidade dele é mais próximo de O de n ao quadrado e em outros casos é n log de n. Então não existe uma definição clara, isso aqui é bem controverso. Isso aqui que está escrito aqui, isso aqui que foi que o Marx colocou, até tem algumas fontes que realmente colocam isso aqui, é bem controverso. Então, Matheus, está fazendo a pesquisa também, eu encontrei vários desses. Aí do nada eu ia para fazer outras pesquisas, aí tipo, não tanto que falava que não. Eu falei, meu Deus. Esse é legal de estudar por causa disso, porque não existe um consenso na literatura, existem vários modelos matemáticos para poder estudar a complexidade dele. Então, esses caras aí que ficam estudando, fazendo esse estudo analítico, aí eles colocam lá, a complexidade dele vai ser n elevado a 1,4, de maneira geral. E aí, n elevado a 1,4 vai ser n ao quadrado. Aí os outros, não, na maioria dos casos, ele vai dar n log de n. Mas, assim, ele é bem mais eficiente. O Shell Sort, se eu não estou enganado, ele não tem nesse livro da Ana Fernanda Ascencio, mas no livro do Cormen tem, tratando dele. E aí eu tenho a parte do livro que trata dele, e aí depois eu te passo para poder dar uma olhadinha. Isso como que ele está no Cormen. Então, lá no Cormen, se eu não estou enganado, ele não define a complexidade. Ele realmente cita tudo isso aí, toda essa parte. Então, como eu falei, ele é um refinamento do Insertion Sort. Ele é uma derivação do Insertion Sort. Ele é muito simples de implementar. Ele trabalha com o conceito de janela flutuante, que a gente vai ver aqui na sequência. Então, ele é um algoritmo de ordenação por inserção, e ele vai fazer trocas baseado em um n, em um tamanho de janela aqui, de uma determinada distância. Tem uma animaçãozinha aqui que ele colocou aqui no caso que ele está chamando isso aqui de H, que é o tamanho da janela. Aqui, ó, a gente tem um vetor desordenado e vai ter esse tamanho da janela, e depois esse tamanho da janela ele vai sendo dividido ao meio. Então, primeiro aqui, ó, nesse exemplo, ele está começando aqui com uma janela, uma distância de 4 entre ele, depois ele vai começar com uma distância, aqui, ó. Ele comparou aqui o 8 com o 4. 4 é menor que o 8, ele trocou. E aí, depois, ele vai comparar o 7 com o 3. Entendeu? E aí, o 3 é menor, ele vai trocar também. Depois, ele vai comparar o 6 com o 2. Então, ele tem esse tamanho de janela. Ele vai passando com o tamanho de janela. Ele já vai reorganizando. Depois desse passado com essa janela definida, que é o tamanho de H, que no caso aqui está 4, ele divide ao meio esse tamanho de janela aqui. Vai comparar o 5 com 1, vai trocar. E agora ele dividiu a janela, o H está igual a 2. Vai comparar o 4 com 2, troca. Vai comparar o 3 com 1, troca. E até por último que eu vou ter o H igual a 1. E aí, no final das contas, o vetor está ordenado. Então, é uma técnica que deriva ali do Insertion Sort, aquela lógica lá onde a gente tem uma parte ordenada, uma parte desordenada, mas isso que ele faz com que ele seja muito mais rápido se comparado ao Insertion Sort. Aí, cadê? Aí depois o Marx ele mostrou uma animaçãozinha, ele pegou uma animação pronta aqui, e aí ele foi mostrando, explicando aqui que tem
É uma visualização aqui, uma animaçãozinha que vai mostrando o tamanho da janela, a troca, e depois, aqui ele começou com um K de 6, tá vendo? Depois ele diminuiu o K para 3 aqui. Depois ele diminuiu o K para 1 e foi realizando todo o processo de ordenação. E aí ele vai explicando toda essa animação da lógica aqui. E eu vou subir o vídeo também aqui do, como eu falei, que o Moterano fez. E aí ele mostrou a implementação, que a implementação, como eu falei, do Shell Sort aqui, ela é bem simples. Ele mostrou um pouco do código aqui. Deixa eu ver se aqui ele mais... E aí ele explicou aqui o código, como que ele fez e todas essas comparações, que é o que vocês vão assistir. O Shell Sort, como eu falei, ele é bem legal porque ele é muito simples de implementar e ele é bem mais eficiente se comparado ao Insertion Sort. E o legal dele é que tem todo esse estudo por trás da análise da complexidade dele, não tem uma análise de complexidade definida. Então, se perguntar qual que é a complexidade do Shell Sort, os principais autores aí falam que não tem uma complexidade definida. Então, ele pode ter casos aí que ele vai recair com n ao quadrado, né, complexidade quadrática, e vai ter casos que ele vai ser eficiente, que vai ser o n log de n aí. João, você quer... João não, Moterano, você quer complementar alguma coisa aqui, que eu dei uma passada mais rápida aqui no Shell Sort? Não, o que eu coloquei basicamente é isso mesmo. O senhor explicou, eu coloquei lá da complexidade que vai de logaritmo e também pode ser de quadrado. Eu não consegui achar muito mais informação fora disso, não. A única coisa que eu achei que eu coloquei é que, tipo assim, eu coloquei, não sei se é erroneamente ou não, é que ele vem das bases do Insertion Sort e do Bubble Sort. Que é o Bubble Sort, ele faz as derivadas finais, né? Porque as derivadas finais, as comparações finais. Aham. E eu lembro quando o K que ele colocou ali chega a 1, ele é tratado como um quick sort. Só isso. Ele vai mudando. O legal dele é essa janela, esse esquema da janela dele, que você tem um H de 4, depois um H de 2, depois um H de 1, que é essa distância entre os elementos, isso faz com que ele seja muito mais eficiente. Eu vou subir um outro vídeo aqui também. Oi? Pode falar. Por exemplo, o que eu coloquei lá, é porque eu também achei que algumas informações que eu queria saber se está certo ou não, que falam que ele é bom para casos de vetores de conjuntos médios a pequenos. Se for de grande, muito, muito grandes, os conjuntos grandes, parece que ele não funciona tão bem. É verdade isso ou não? Não, nenhum dos algoritmos que a gente pegar, os algoritmos simples, com massa de dados grande, não vai funcionar legal. Por quê? Porque o esforço cresce muito rápido. Por isso que alguns colocam ele lá na complexidade quadrática. Então, quando você começa a ter uma massa de dados muito grande, isso não funciona. O que tem implementado em C# é um tipo de shell sort lá. Quando a massa de dados é pequena, ele utiliza uma variação do insertion sort, ele coloca isso na documentação. Então, variação do insertion sort mais eficiente é o shell sort. Então, ele deve utilizar aí algo parecido com o shell sort para massas pequenas. E para massa de dados grandes, aí já utiliza algoritmos, principalmente os recursivos, que é o quicksort e o merge sort. Entendi. Obrigado. Beleza? Pessoal, o que vocês vão fazer agora? Como eu falei, eu vou subir mais os outros vídeos que forem desses temas, então vocês vão estudar esses 3 temas aqui, dar uma repassada. Agora eu pensei que a gente ia ser mais rápido, mas vai demorar um pouquinho, né? E aí tem essas questões, não se preocupem que tem até a semana que vem para poder responder, mas aí depois, na quinta-feira, ainda eu vou fazer esse mesmo detalhamento dos últimos 2 temas, que é o heap sort e o counting sort, e vou montar mais um questionáriozinho aí com umas 4 questões. Então aqui tem 5 questões, vocês vão assistir esses 3 temas e responder essas 5 questões. Depois, é como se fossem questões que eu estou perguntando em sala de aula, mas aí serve para poder ver o que vocês entenderam realmente. E aí, depois, na quinta-feira, a gente vai fazer o mesmo processo. E lembrando que tem uma atividade para poder fazer que pouca gente fez, que foi a atividadezinha da semana passada, ou da semana retrasada, né, da busca linear melhorada. Lembra lá? Então, só tem 2 pessoas que fizeram, a data de entrega tá para hoje. Então, vê se conseguem fazer. Quem não conseguir hoje, vê se manda até amanhã aí, que não tem problema, não. Pessoal, alguma dúvida? Acho que não, mas